Vamos iniciar a reunião? Vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar até Jesus o nosso pensamento, rogando a Deus, o nosso Pai, e rogando ao nosso Mestre Jesus todo o amparo, toda a proteção a esta reunião que agora se inicia, que possamos, Senhor, contar com o amparo da espiritualidade que em Teu nome nos amparam, nos possibilitam o bom encaminhamento a esta atividade, assim como na evangelização, na mocidade e logo na sequência no tratamento espiritual através do passe. Que possamos aproveitar esses momentos e agradecidos e confiantes é que vamos iniciar a reunião dando graças a Deus e que assim seja. Nós vamos hoje aqui abordar esse tema aqui, o aniversário do nosso lar, 58 anos de idade. O que nós vamos tentar mostrar é por que esta casa existe, qual é a finalidade, qual é o objetivo, por que ela foi criada, aonde ela pensa chegar, qual o modelo que ela tem para que ela possa ter sequência. Então é importante nós entendermos isso daqui. Nós estamos na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Então isso é importante ficar claro para nós. A doutrina espírita é a tentativa da espiritualidade em reviver o cristianismo de um momento, de uma era, de uma circunstância que foi corrompida, que se perdeu, que se prejudicou ao longo do processo evolutivo. Porque se nós pensarmos que até o ano de 381 da nossa era, ela não era a religião oficial do Império Romano. Já começava, desde o ano 325, a ter modificações. No cristianismo começa a ter uma adulteração, achando que Jesus é Deus. Então começa o surgimento da Trindade. E na sequência vão ocorrendo outras coisas e a pompa passa a imperar por ser a religião oficial do Império Romano. Então qual é o modelo nosso? Qual é o modelo que serviu para o aparecimento desta e de outras casas? O modelo é a Casa do Caminho em Jerusalém. Este é o modelo e nós vamos tentar mostrar como é que era a vida dos apóstolos. Após a ida de Jesus ao plano espiritual, após ele ter deixado a vida física, os apóstolos foram até a Galileia vender as coisas que possuíam e retornaram agora a Jerusalém. Em Jerusalém, Simão Pedro recebe dos amigos do caminho uma casa. Então a casa é cedida para Simão Pedro para que ele pudesse agora ter atividades. Era uma casa singela em que lá eram recebidas pessoas de todas as condições. Então começa a ocorrer o quê? Um processo de assistência social. Começa a surgir o primeiro momento em que vai ter o acolhimento aos doentes. Então as pessoas eram trazidas em grande número. Quando Estevão, à época chamado de Gesiel, chega a esta casa, ele é levado e Tiago e Pedro vêm recebê-lo. E Tiago responde: nós já temos 49 pessoas enfermas, 49 pessoas com problemas. Nós não podemos receber outras pessoas. E Simão Pedro, com o jeito, com o tato que o caracterizava, diz: o que são mais duas pessoas? Nós precisamos entender que se chegaram até aqui é para serem acolhidas. Então começa a ocorrer o quê? O acolhimento primeiro, de leprosos, que eram deixados ao derredor da cidade. O Vale dos Leprosos era uma realidade à época. As doenças eram tidas como coisas demoníacas. As pessoas não conviviam com os doentes. Então eles ficavam ao derredor da cidade, em vales, esperando o quê? Esperando a morte. Eles não eram visitados, eles perdiam toda a sua autonomia, toda a sua dignidade, toda a sua altivez e eram descaracterizados como pessoas do convívio social.
Então eles não tinham esse convívio. Então passam a ser acolhidos esses doentes e essas pessoas. Então os velhos e excluídos passam a ter, como nunca ocorreu em nenhum instante do mundo até então, este acolhimento, esta ajuda. Então nós vemos aqui o seguinte, nós vemos aqui Gamaliel, que era um doutor da lei, que era aquele que foi o preceptor, o orientador de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso viria a ser um doutor da lei na sequência. Então ele estudou na escola de Gamaliel. E Gamaliel, que era um homem de bom senso, era um homem que todos queriam ouvir as suas ponderações, foi chamado por Simão Pedro, após a primeira perseguição colocada por Saulo aos cristãos. Então Saulo começa a verificar que aqueles homens, na visão dele, estavam relegando o judaísmo, relegando as leis mosaicas a um segundo plano. Então vai ocorrer uma primeira perseguição. E nesse momento, Gamaliel é chamado a visitar as dependências desta casa. E aí o que vai acontecer? Ele se encontra com um homem chamado Samônio. Esse homem era um judeu riquíssimo, que havia perdido tudo pela lepra. Então a família dele havia deixado ele, havia constituído junto ao Sinédrio uma petição. Ele não era um homem que poderia conviver com eles. Ele havia perdido todos os seus benefícios, todos os seus bens. E aí Gamaliel está ali vendo, porque já visitara a casa de Samônio, perguntando a ele: Samônio, você aqui entre essas pessoas doentes, esfaimadas, eu fui deixado aqui pelos meus familiares. Eu sou um homem indigno, eu sou um homem visto como um número, eu sou um homem visto como um ser à parte na sociedade. Então, Gamaliel começa a ver que nunca o judaísmo havia pensado nisso. Nunca o judaísmo havia pensado em ajudar ao próximo, em ser para o irmão aquele benfeitor, aquele sirineu, aquele que iria dar vida a essas pessoas. Então nós vemos que é o primeiro grande movimento humanitarista. Mas por quê? Porque atendia, dava sopas. Então vamos vendo. As casas de sopas na doutrina espírita não surgiram ao acaso. Os movimentos assistenciais não surgiram ao acaso. Este é o exemplo. A Casa do Caminho é o grande exemplo, e isso que a doutrina espírita pretende reviver. Aquilo que se fazia à época. Então esse movimento era um movimento de muitas pessoas, principalmente nas horas dos almoços, nos jantares. Então as pessoas acorriam em grande número. Olhe bem, 49 estavam internas, reclusas, dormindo, eram assistidas. E as outras eram beneficiadas com alimentação e com medicamentos. Então nós vemos que quando começa essa perseguição, Estevão é levado ao Sinédrio. Estevão agora sendo perseguido é levado para quê? Para que ele pudesse ser denunciado. Ele foi visitado, Saulo de Tarso ficou sabendo que existia um homem que fazia, entre aspas, milagres. Olhe bem, quando Gesiel, é o nome dele antes dele se tornar cristão, ele é recebido na Casa do Caminho, ele vai se modificar, ele vai conhecer o cristianismo, e conhecendo o cristianismo, ele vai se encantar com o Cristo. Ele conhecia as leis, principalmente Isaías, que prenunciava a vinda do Messias. E aí o que vai acontecer? Saulo de Tarso chama Estevão ao Sinédrio, e lá vai mostrar que ele poderia se defender, afinal de contas ele era um judeu da tribo de Isacar. E Estevão vai se defender, mostrando a superioridade de Jesus sobre Moisés. A superioridade do amor sobre a justiça. E aí não vai ser aceito tudo isso. Então começam a ocorrer estas perseguições. Nesse momento, para que nós entendamos, dizem os historiadores que mais de 100 mil pessoas deixaram Jerusalém. Era uma cidade com não mais de 200, 300 mil habitantes. 100 mil pessoas deixaram Jerusalém em função das perseguições feitas a mando de Saulo de Tarso. E aí nós vemos então esse enfrentamento. Quando eles chegam,
o que vai acontecer? Eles encontram Tiago orando com o Torá. Com a Torá são as leis de Moisés. Quando ele se defronta com isso, o que ele faz? Saulo vê e fala: só alguém com muita fé, só alguém com muita confiança na lei mosaica faz isso, orar de joelhos. E portanto ele foi respeitado. Todos os outros foram levados. Filipe foi levado, as suas filhas ficaram, João foi levado, Pedro foi levado e Estevão foi levado ao Sinédrio para serem presos, trancafiados e julgados. E aí nós vemos que Tiago começa, no dizer de Emmanuel, a ter agora uma certa superstição, uma ligação novamente com o judaísmo, com os preceitos judaicos. Mas vai ocorrendo nesta casa uma série de invasões, uma série de adaptações àquele contexto renovado que está ali ocorrendo. E aí nós vemos que Saulo de Tarso adiante vai ficar incomodado com isso. O movimento do judaísmo havia se instaurado quase que plenamente na Casa do Caminho. Quando Saulo visita aqui, é uma coisa. Quando Saulo retorna a esta casa adiante, quando ele já havia se tornado cristão, é uma outra coisa. Quando ele já está trabalhando em Antioquia, aqui o movimento era plenamente dado ao judaísmo. E ele fez o quê? Ele, um espírito desassombrado, falou: isso não é possível de ocorrer. Nós vamos descaracterizar o cristianismo. Nós vamos descaracterizar a Boa Nova. Nós vamos fazer com que a Boa Nova perca os elementos de renovação que ela traz. Então, ele começa a ponderar com Pedro. Pedro, é necessário que nós coloquemos um basta nisso. É necessário que nós estabeleçamos que o cristianismo é muito maior do que o judaísmo. Eu estive preso ao judaísmo. Eu sei as trincas, eu sei os problemas deles. Então é importante que nós nos libertemos. E Pedro está dizendo a Saulo de Tarso a seguinte coisa: eu também pensei sobre isto. E eu vi que nos movimentos de perseguição, Tiago teve um papel importantíssimo. Ele levou adiante a igreja, então eu tenho que respeitá-lo, para que nós consigamos continuar a tarefa. E em determinado momento, nesse conflito que eu estava, o Cristo me apareceu e disse: Pedro, não atenda os teus interesses, atenda aos filhos do Calvário, aqueles que sofrem, aqueles que padecem. Lembre-se disto, esta casa existe com este objetivo. Não de tergiversar filosoficamente, não de fazer isto ou aquilo, de ajudar, de beneficiar o enfermo. Atende, portanto, a estes. E ele conta a Saulo de Tarso esta aparição em que o Cristo havia dito a ele: não atenda aos teus caprichos, mas aqueles que sofrem. Esses necessitam da nossa colaboração. Esses necessitam da nossa ajuda. Eles não necessitam das nossas intrigas, dos nossos problemas internos. Então, é nesse momento que vai surgir esse movimento de libertação. As dificuldades financeiras eram enormes na Casa do Caminho, enormes, gigantescas. Atendia-se, portanto, mais de 100 pessoas, alimentavam mais de 100 pessoas, 49 dormiam nesse instante. Isso foi só se amplificando. Eles foram ampliando a Casa do Caminho, uma casa singela, um barracão simples. E aí, o que eles faziam? Davam assistência aos enfermos, aos órfãos, aos desamparados. Faziam com que os restabelecidos pudessem agora plantar para ajudar na alimentação. E fazia com que os melhorados pudessem ser enfermeiros dos doentes. Este era o projeto que estava em voga. Era isso que estava ocorrendo, mas eles estavam dependentes do movimento judeu. Por quê? Porque os judeus agora passaram a frequentar a Casa do Caminho e pediram para que eles pudessem ajudar. Para que eles pudessem ajudar, deveria ali tornar-se quase que um movimento judaizante. E aí Saulo de Tarso vê essa realidade. E o que ele vai fazer? Ele vai ponderar da seguinte forma: olha o projeto dele. Trabalho além do agrícola. Aqueles que já estão em condições, sejam órfãos, sejam velhos, sejam homens aproveitados, que eles trabalhem e tragam para a Casa do Caminho numerário, dividendos.
para que a casa possa ter uma independência, para que a casa possa ter agora condições de solver, de levar adiante as dificuldades financeiras. Então, este é o grande projeto que Paulo vai estabelecer. E quando as pessoas chegavam, elas levavam as suas riquezas, ou parte delas, para colaborarem nesta obra. Outra coisa, trabalho de acordo com as forças. O comando dos mais experimentados. Então, ele estabelece, Paulo, com a aceitação de Estevão, de Pedro e de João, que o comando passaria a ser dos mais experimentados. Eles ajudariam naquele labor, naquela tarefa, para que eles pudessem ter este numerário. E principalmente, eles que estavam agora fazendo trabalhos missionários, ou seja, Paulo de Tarso, junto com Barnabé, foi a muitas localidades. Paulo andou mais de 16 mil quilômetros pregando o evangelho. Na maioria deles a pé, pregando e abrindo igrejas. Ele abriu igrejas no mundo todo. Ele foi a Roma, ele foi à Espanha, ele foi a Gália, a França, à época, ele foi à Inglaterra, ele foi à Ásia toda. Então ele levou o movimento cristão para além do movimento judaico. E o que ele fazia? Ele trazia recursos para que as pessoas do movimento da igreja de Jerusalém pudessem ter uma liberdade, não ficassem afeitas, presas ao judaísmo. Então nós vemos, o trabalho tem que ser de acordo com o padrão da casa. Nós não podemos imaginar que nós podemos fazer isso se nós não temos condições. Em nome do Cristo, o bom senso deve imperar. A gente precisa ter os pés no chão. A gente só pode fazer o que está no nosso alcance. Isso é algo aprendido com essa experiência de Paulo, com essa experiência da Casa do Caminho, para que nós tenhamos essa autonomia. O nosso tio, quando deixou a casa, ele deixou ela totalmente estruturada, só para que nós pudéssemos dar continuidade à casa. Então isso chama-se o quê? Bom senso, equilíbrio, pensar no futuro. Então é isso que Paulo começa a fazer, trazer dividendos. Imaginemos ainda essa tarefa que ocorre nessa Casa do Caminho. Voluntários e divisão das tarefas. Então nós vemos, está conversando aqui Tiago e Paulo. Jesus confiou-nos tarefas diferentes na forma. Paulo admirava aqueles homens simples. Porque Paulo via, ele era um doutor da lei, ele era um homem estudado. Ele estudou na universidade em Tarso. Ele teve contato com os elementos para que ele se tornasse um homem muito culto, um doutor da lei. Conhecia todas as leis, mas tinha um conhecimento amplo. E aí ele vai ver que esses homens experimentados da vida, ele admirava Pedro, mas passou a admirar Tiago. Quando em determinado momento ele está com aquelas querelas que existiam entre eles, ele volta e Tiago está dizendo isso a ele. Eu fiquei, não porque eu quis, porque eu entendi que a minha tarefa era junto aos judeus. Tiago dizendo a Paulo. E soube sempre que a sua tarefa era junto aos gentios. Todos aqueles povos, todas aquelas pessoas que não eram judeus. Então, eu entendi que na forma eram diferentes, mas eram tarefas que iriam se complementar. Então ele percebeu a perspicácia de um homem simples, de um pescador que tinha uma argúcia, tinha uma profundidade na sua percepção, que ele não havia pensado nisso. Porque Paulo foi chamado para quê? Paulo foi chamado para o movimento cristão não ficar retido ao judaísmo. Então nós vemos que eles começam a dividir tarefas e começam não deveriam menosprezar a tarefa divina. Por quê? Porque eles estavam só querendo o trabalho assistencial. Só ajudar nas enfermarias, só ajudar junto aos leitos. E aí eles dividem e nomeiam 7 auxiliares para refeitórios e enfermarias. Nesse momento, Estevão é chamado a essas enfermarias. E Estevão passa, além de dar a medicação, além de acompanhar o enfermo a curar,
o nome de Estevão passa a sair de Jerusalém. Um homem milagroso está entre nós. Jesus já não estava no mundo material. E aí, a fama de Estevão passa a ser grande. E as pregações de Estevão eram de uma veemência, eram de um ardor, eram de uma contundência, que as pessoas lotavam o pequeno recinto da Igreja do Caminho. Então nós vemos que eles começaram a dividir para não menosprezarem a palavra divina. João diz, o Evangelho é uma fonte de esclarecimento, que não pode ser relegada. Paulo de Tarso adiante vai dizer, ele vai dar à nossa vida uma nova perspectiva. E nós, entendendo de uma forma diferente, poderemos ajudar mais e melhor as pessoas. Então, como é que era a divulgação? A divulgação, primeiro, isso que nós temos que combater ainda nos dias de hoje. Olha lá, eu vou voltar. O recinto singelo, simples. Nós viemos para a massa. Nós viemos para o povo. E nós elitizamos a doutrina. Nós não podemos elitizar a doutrina. Nós não podemos fazer com que a doutrina fique na mão de poucos entendidos. Que seja uma casa suntuosa. Não é para isso. Nós viemos para consolar, para orientar, para direcionar caminhos, para mostrar veredas e sendas. Então, a doutrina não veio para trazer um palavrório diferente. Não veio para confundir. Veio para esclarecer. Elitismo, o movimento de ninguém entende o que está sendo dito. Ninguém entende o que está sendo conversado. É para poucos. É um palavrório que as pessoas não entendem. E aí nós não atendemos, não acolhemos, não chegamos no âmago, no coração delas. E aí nós vamos ainda nos afastando quando criamos a elitização. Casas com a ornamentação. Muito suntuosa. É isso que a doutrina cristã se perdeu ao longo dos séculos. É isso que ela fez ao longo dos séculos. Ela se torna a igreja oficial do Império Romano, ela precisava ter pompa. Ela precisava ser grandiosa. Ela precisava ser a maior. Ela precisava ter procissões para serem vistas. Com o respeito que nos merece esse nosso passado. Nós temos que entender, esta é a finalidade de uma casa como esta. Esta é a finalidade da doutrina espírita. Trazer a singeleza, trazer a simplicidade, trazer novamente a possibilidade de orientar pessoas. Esse é o papel. Então a divulgação e as casas e os locais e os ambientes precisam ser simples. Precisamos nos tratar como irmãos. Precisamos nos respeitar. Pregam e fundam no caminho diversas igrejas. Primeiramente, as igrejas eram fundadas nas casas. Aqui, essa casa surge na casa do tio Rolandinho. Surge o culto do evangelho na casa do tio Rolandinho. Se reunia o tio Rolandinho, a tia Bebé, a dona Emília e meu pai. Se reuniam eles para orarem e depois foram chegando outras famílias. E aí o que vai acontecer? Fundou essa casa. Então é dessa forma que ocorria junto às igrejas nascentes. Eles iam às casas das pessoas simpatizantes, as pessoas ali fundavam pequenos núcleos e essas igrejas iam se espargindo, iam se espalhando, iam se amplificando, iam agora tendo corpo, tendo força. Então é dessa forma que ocorre. Pedro prega nas catacumbas assim como Paulo. Assim como todos os cristãos da época, porque passou a ser perseguido, isso em Roma. Isso em Roma. Em Roma, quando eles vão a Roma, Pedro e Paulo, eles passam a pregar nas catacumbas, porque Tigelino, que era o prefeito ligado a Nero de Roma, passa a persegui-los. Então eles precisavam ir às catacumbas, que são o local em que eram enterradas as pessoas. Era o único local em que podiam se reunir pessoas, cooperativas. A cooperativa dos velórios, dos enterros, ainda era permitida. Todas as outras não poderiam. Então, nesse local é que eles iriam se reunir orando. E, em geral,
altas horas da madrugada. Não era noite, não. Altas horas da madrugada. Para não serem perseguidos. Mas mesmo assim foram. Então nós estamos mostrando como era a Casa do Caminho e como foram surgindo as casas outras do movimento espírita. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso ideário. Essa é a nossa bússola. O estudo aqui era feito, nós estamos vendo com Paulo e com Estevão, de uma forma gigantesca, miúde, eles liam os pergaminhos. Paulo de Tarso vai ficar por 3 anos em Éfeso. 3 anos pregando o evangelho, criando agora seguidores, criando um grupo de pessoas que iriam dar sustentação ao cristianismo. Então, a casa precisa ter estudo, a casa precisa formar pessoas para a continuidade do trabalho, para que ela tenha sequência. E o estudo e a conversação eram feitas sobre os pergaminhos, principalmente de Levi, e depois sobre as cartas de Paulo. Então, quando Paulo começa a escrever cartas, é porque ele passa a ficar idoso e ele não consegue ir mais nas localidades. E as pessoas queriam ter a orientação dele. Então, ele passa agora a escrever. E olha o que Pedro vai dizer. As cartas suas são disputadas, lidas e estudadas. Isso vai emocionar Paulo. São cartas do próprio Cristo. Nós sentimos o cheiro do Cristo. A casa cristã espírita precisa ter o cheiro, o DNA, a alma do Cristo. Se não tiver isso, não estamos cumprindo o nosso papel. É isso que nós temos que entender. Então, como é que nós vamos ter a alma do Cristo? Amor, paciência, resignação, compreensão do irmão enfermo. Então nós precisamos entender esse convívio. Nós precisamos ajudar as pessoas. E aí, Paulo passa a ter as suas cartas disputadas, esperadas. Ele escreve até os últimos momentos da sua vida. Ele faz com que as suas cartas cheguem às comunidades. A convivência tem que ser afável, precisa ser amistosa. Porque se nós não temos entre nós cordialidade e respeito, como é que nós vamos levar o benefício ao irmão? É fundamental que isso exista nessa convivência. Os apóstolos tiveram problemas entre si, mas resolveram sempre em conversações amistosas, em conversações em que ambos tinham pontos de vista. Paulo, firme, resoluto, intimorato, mas respeitando a ponderação de Pedro, respeitando e entendendo as razões de Tiago. Foi difícil, Humberto de Campos nos fala que essa convivência entre Pedro e Paulo foi difícil em certo instante, porque Paulo respeitava muito Pedro, muito, mas achava que ele era uma pessoa, às vezes, que tinha um passo atrás. Ele queria uma resolução. Depois, ele passou tanto a respeitar Pedro, mas tanto, que quando Pedro vai chegar em Roma, Paulo fica sabendo. E quando ele fica sabendo, ele arruma uma pequena casa para a sua família, a sua esposa, a esposa de Pedro e seus filhos. Arruma todas as coisas, artefatos, objetos, para que eles tivessem uma boa receptividade. E quando ele vai receber Pedro, ele está no porto de Óstia. Ele se abaixa, beija os pés de Pedro e diz: eu estou beijando os teus pés, porque esses pés andaram aonde o meu mestre andou. Eu estou beijando os teus pés, porque você esteve ao lado do mestre em todos os instantes. E aí nós vemos o respeito que passou a existir entre eles. A admiração recíproca, mútua entre eles. Mas, em determinado momento, Paulo, muito firme, queria uma postura mais rígida de Pedro. E Pedro, com bom senso, conseguiu levar adiante, conseguiu acalmar e conseguiu fazer com que eles tivessem uma ponderação. E qual foi essa ponderação? Tirar o movimento judaísta,
do judaizante da casa do caminho. Então eles acertaram. O bom senso de Pedro imperou, no momento certo, na medida certa, fazendo com que aquilo pudesse ter sequência. Quando ele fica em Éfeso, Paulo, ele vai visitar Maria, a mãe de Jesus, que estava com João. E olha o que ele diz. Emmanuel nos diz: impressionou-se com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. E ele ficou por 3 anos querendo escrever o seu evangelho. Ele passa para Lucas e Lucas vai escrever. E mais, ele pergunta sobre Jesus. Ele fica sabendo de Jesus, a infância, como era. Ele se interessa por todas as coisas que se relacionavam ao mestre. E aí então, ele nessa convivência, ele vai estabelecer em Éfeso condições para que João ali permanecesse e estendesse para a Ásia o evangelho. A mediunidade era usada em grande quantidade à época. Engana-se aqueles que imaginam que a doutrina espírita tem primazia na mediunidade. Não. Na doutrina cristã dos primeiros séculos, isso era normal. As pessoas tinham dons de profecia. Em Antioquia ocorriam vozes diretas. Em Antioquia ocorriam materializações. Ocorreram os maiores fenômenos pela singeleza desse ambiente, comandado por Paulo e Barnabé. Mas ocorria muito convívio com predições, com premonições, com profecias. Não devemos viver de mediunidade. Nós estamos vendo aqui um homem poderoso, procônsul chamado Sérgio Paulo, que tinha um mago chamado Bar Jesus, que vivia de mediunidade ao lado de Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo chama, porque fica sabendo que estão ali curando Paulo e Barnabé. E Paulo vai lá e vai admoestar Bar Jesus e vai dizer: você não entendeu? Você vai ficar enceguecido por algumas horas. Por 4 horas Bar Jesus fica sem entender o que ocorreu. Paulo traz ele, restitui a visão com passe e faz com que ele entenda: Jesus é o libertador das nossas vidas. Cristianismo se pressupõe Jesus, os parâmetros do Cristo. Então é isso que nós temos que entender. Cristianismo sem profetismo, sem mediunidade, seria um corpo sem alma. Então existiam, os apóstolos recebiam aqui em várias línguas, mas esse não é o fenômeno. O fenômeno ocorria diuturnamente nas reuniões. Eles eram orientados, os espíritos estavam ao lado deles. Posteriormente, isso foi trancafiado pelas interferências indevidas. Mas era um processo natural. E depois, eles impunham as mãos. Tudo que nós fazemos numa casa espírita, nada é uma criação da doutrina. É a revivência desse cristianismo. Então, se impunham as mãos e curavam. Se impunham as mãos e retiravam as entidades. Se impunham as mãos para ajudar pessoas nas suas dificuldades. Era um hábito natural naquele processo. Era um hábito natural que ocorria naqueles locais. E aqui nós vemos Ananias tirando a cegueira de Saulo. Então é essa a proposição que nós temos que ter. Doutrina espírita sem encontro com Jesus não tem doutrina espírita. Doutrina espírita precisa ter, como Saulo, esse encontro. Quem sois? Eu sou aquele a quem tu persegues. Não recalcitres contra os aguilhões. Vá e vai ser dito a você o que realizar, o que deve ser feito. Entra na cidade e eu mandarei o emissário te ajudar. Ananias vai até Saulo de Tarso, tira ele da cegueira e restitui a vida, a visão dele. Então nós vemos aqui que vai acontecer a seguinte situação, que essa casa surge em função desse processo. Até quando nós devemos trabalhar? Até os estertores, até os últimos momentos da nossa vida. E aí nós vemos Paulo pregando, indo a Roma preso,
nas paradas ele pregava. Mas a nossa homenagem aqui são a esses fundadores da casa, a esses que deram as suas vidas à nossa casa. O nosso tio Rolandinho, que é o homem que deu a sua vida, o seu numerário, o seu esforço, o seu empenho, com a colaboração da Dona Emília e da Tia Bebé. Eles, a nossa homenagem. A eles, a todo o nosso agradecimento pelo que eles nos fizeram. E como era a casa no ano de 61. Era uma pequena casa em que ele doou, levantou e fez com que ali fosse chamado de uma pequena vilinha, onde se abrigavam pessoas e as pessoas, além de tudo, aos domingos servia-se sopa. Então, a nossa gratidão a esses que fundaram, a nossa homenagem, e aqui um poema interessante, escrito após a morte dele. Sê bendito, bendito sejas tu que esparge caridade, tentando destilar na triste humanidade uma gota de luz, de amor e de esperança, um resquício de paz, de fé e confiança, no grande e excelso Rei, o eterno Criador, cuja suprema lei consiste no amor. Bendito sejas tu, que mitigando dores do infortunado irmão, semeia as lindas flores, e aplanando os caminhos, retirando os escolhos das estradas poeirentas, cheias de abrolhos, consegue transportar o náufrago sedento ao porto da vitória, repleto de alento. Bendito sejas tu, irmão muito querido, nosso amigo constante, bom e estremecido, a Jesus Nazareno, o mestre bem-amado, suplicamos por ti, ó valente soldado da legião do Senhor, com toda a gratidão, te ofertamos agora o nosso coração, a ti, Rolando Pé e Cefali, egrégio protetor, as bênçãos de Jesus e todo o nosso amor. A professora Julinha Ribeiro Gomes, após o desencarne de tio Rolandinho, fez essa homenagem a ele. Então a nossa gratidão a esses que nos ajudam, que nos orientam e que mantêm esta casa de pé. Que Deus nos ampare. Então nós vamos nos preparar para a prece. Precisa apagar e traz a luz. Vamos tomar o passe, o tratamento espiritual. E para isso vamos nos lembrar desses episódios que precisam ficar guardados na nossa retina espiritual. Nós precisamos nos lembrar de Estevão, um homem que deu a sua vida, um homem que renunciou a tudo. E quando ele é crucificado, ou melhor, quando ele é apedrejado, ele está resoluto, ele está firme, ele está convicto de que o melhor está ocorrendo. Que nós nos lembremos de Estevão não tendo em nenhum instante tergiversado, tido dúvidas a respeito do comportamento, tendo dúvida do que deveria fazer. Nós vemos ele se entregando verdadeiramente ao Cristo. E vemos ainda que a namorada de Paulo chamava-se Abigail. Abigail era irmã de Estevão, e eles haviam se dissociado no momento da morte do pai. O pai está sendo morto, ele é levado às galeras, Estevão, a irmã é libertada e eles nunca mais se viram. E Abigail começa a dizer a Saulo: se você conhecesse o meu irmão, ele seria o seu braço forte. Se você conhecesse o meu irmão, ele estaria ao teu lado. Porque ele conhecia profundamente as leis. Ele formou o meu espírito. A minha mãe logo me faltou e eu fiquei com Estevão. Estevão
foi para mim aquele orientador, aquele irmão que se fez pai. O meu pai não tinha tanto poder de persuasão. O meu pai não era um homem letrado. O meu pai não era um homem que tinha profundidade. Estevão fez com que o meu coração fosse formado no jardim do seu amor. Abigail, dizendo a Saulo, falava do amor que ela tinha pelo irmão. E ela vai encontrar o irmão quando ele está sendo apedrejado, amando de Saulo. Nesse instante, ao invés de dizer isto ou aquilo, ela reconhece o irmão, pede para que Saulo pare aquele processo de execução. Ele para e não entende o que está ocorrendo. Quando ela vai dizer, é meu irmão que está sendo apedrejado. E ela vai reconhecer, ele leva à enfermaria do Sinédrio. Estevão está estertorando e ele recebe Abigail dizendo, Abigail, eu lhe procuro há muito tempo. Eu vim lhe encontrar aqui nesse momento e nessa circunstância. Quem é esse homem que está ao teu lado? Ele é o meu noivo. E aí, Estevão tem uma visão de Jesus, olhando a Saulo de Tarso, de forma tristonha. Ele vê que o Cristo esperava algo mais de Saulo. E Estevão vai dizer a Abigail, o seu noivo foi fiel a Moisés até o último momento. Quando ele conhecer Jesus, ele será muito fiel. Ele seguirá os passos do Mestre. Quando às portas de Damasco ele é chamado, ele não tem dúvidas. Senhor, o que queres que eu faça? E nesse momento, ele resoluto começa a mudar a sua vida. Começa a mudar o seu objetivo. Um doutor da lei, prestes a casar, deixou o casamento, a noiva posteriormente vem a desencarnar, e ele está desesperado, está solitário, vai em busca deste homem que havia levado ela ao cristianismo, e este homem, Ananias, vai tirá-lo da cegueira momentânea em que ele se encontrava. A visão do Cristo fez com que o seu corpo espiritual não suportasse tanta luz. E por alguns dias ele precisou refletir sobre aquilo que ele adquirira. Era um manancial gigantesco. Nós vamos ver que esta igreja vai crescendo e vai tendo outros elementos internos. Estevão já não está, Saulo de Tarso se converte ao cristianismo, e Saulo de Tarso será aquele homem que não vai ter medo, vai enfrentar todas as querelas, vai precisar, após o entendimento, o aprofundamento, após ficar 3 anos no oásis de Dan, no deserto da Arábia, ele vai voltar e vai pregar o cristianismo nas sinagogas. Ele é reconhecido, é perseguido e precisa sair em balaios. E no outro momento, em outra localidade, ele é espancado até acreditarem que ele estava morto. É levado agora à vala comum. E aqueles que o seguiam percebem que ele ainda está vivendo, vivo. Levam medicamentos, levam energias, ele restitui a saúde e sai daquela localidade, em Damasco. Nós vemos então o cristianismo com dificuldades para se implantar, com dificuldades para vencer o momento trevoso do planeta Terra àquele momento. As trevas dominavam plenamente. O movimento cristão não era apenas revolucionário, era algo novo, nunca visto. Era um movimento em que as pessoas se irmanavam,
que as pessoas deixavam as suas riquezas para seguirem ao Cristo, para ajudarem. Vários judeus se tornam cristãos, doam aos seus familiares, levam uma parte das riquezas para a manutenção das igrejas nascentes e vão dar as suas vidas por entenderem que o Messias havia estado entre eles, eles não haviam reconhecido. Então esta proposição é algo que nós deveremos pensar neste aniversário desta casa. Esta casa foi instituída com a alma de Jesus. Esta casa é do Cristo. Esta casa pretende-se fazer amiga e solidária daqueles que necessitam. Pretende ser para aqueles que padecem provações e dificuldades. A orientadora, a que vai consolar, a que vai lenir as dores, a que vai fazer com que as pessoas possam ser reestruturadas em suas almas. Quiçá possamos fazer uma pálida, uma réstia daquilo que foi feito por esses apóstolos. Mas este é o nosso farol, esta é a nossa bússola. Foi a bússola do tio Rolandinho, foi a bússola da tia Bebé, foi a bússola da dona Emília. Plantaram, semearam, porque sabiam que o movimento cristão precisava ser restaurado no mundo, um movimento igualitário, um movimento onde as pessoas se sentem acalentadas, abraçadas, vistas como seres humanos. O que nos importa são os seres humanos. De nada vai importar se nós fizermos isto ou aquilo, se não olharmos o coração da pessoa, se não entendermos os seus problemas, se não ajudarmos a elas a se modificarem. É este o caminho. É isso que nós vemos e sentimos com Pedro, com Paulo, com Tiago, com Barnabé, com João. É isso que nós vemos com esses apóstolos. Essas histórias não foram perdidas. Essas histórias não são apenas exemplos, são vivências, são entregas. Elas têm as marcas do Cristo. Como Paulo sempre dizia, não importa se nós não tivermos as marcas do Cristo, nós não teremos cumprido o nosso objetivo. Ter as marcas do Cristo é caminhar junto à dor do outro, é levar junto ao outro, nos momentos aflitivos, a esperança, uma nova percepção da vida. É isso que eles possibilitavam, entendendo que o reino de Deus era algo a ser buscado, era algo a ser conquistado por todos. Não era distante, era algo verdadeiro, era algo que eles experimentaram por eles mesmos. Eles tiveram dúvidas até o momento em que o Cristo aparece a todos eles. Eles tiveram dúvidas, acreditaram piamente, mas após a morte de Jesus, eles estavam conflituosos. Será que era verdadeiro? Será que aquilo era real? Será que eles não foram iludidos? Mas o retorno do Mestre deu uma segurança, deu uma confiança, deu uma mudança de padrão íntimo na fé de cada um deles. E eles puderam levar adiante as suas trajetórias. É isso que nós não podemos perder, esta certeza. Estamos no aqui, reparando o ontem, criando condições para que o amanhã seja melhor. Ele só será melhor e só quitaremos o ontem se nós agirmos com correção, com honestidade, fazendo o melhor que nos cabe, respeitando ao outro da melhor forma, dando humanidade à nossa vida. Se nós não agirmos desta maneira, a nossa casa irá cair,
ainda que ela tenha sustentação física, ela não terá sustentação espiritual. A casa do Cristo precisa ter estas marcas, precisa ter esta preocupação. Auxílio desinteressado, ajuda a todo momento, elucidação daquilo que é possível, a capacidade de cada um de nós. Se nós realizarmos o que nos é possibilitado, nós estaremos nos gabaritando, nos capacitando a um novo padrão, a um novo patamar, a uma nova percepção de vida. Esses apóstolos tiveram dificuldades porque as perseguições não foram poucas. Elas foram tamanhas, mas elas não tiveram a capacidade de desfigurarem totalmente estas casas. O Cristo havia marcado cada uma delas. Aquelas criaturas haviam tido convívio dócil, pacificador, amigo do Mestre Jesus. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos colocar nas nossas vidas. Esses exemplos não são exemplos pura e simplesmente para passarmos. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo de Tarso diante de Nero, Nero estava enlouquecido, Nero ficara sabendo que havia na prisão um homem que a sua eleita, a sua amante, havia tido contato com ele e havia se encantado. Mas mais do que isto, ela falara de curas que ele fazia na prisão. Ela falara de coisas prodigiosas que as pessoas percebiam em contato com Paulo. E ele manda chamar Paulo para que ele possa ali conversar com ele, Nero, e com Tigelino, o prefeito dos pretorianos. E quando ele está diante da figura de Paulo, ele vê um homem esquálido, ele vê um homem envelhecido, e ele não dá o devido valor. Ele quer pura e simplesmente fazer com que o homem volte à prisão. Quando alguém diz a ele: será que não seria de bom alvitre que nós pudéssemos ouvir a Paulo? E Paulo, de forma desassombrada, sem temer a figura de Nero, começa por dizer: os cristãos, quando dá fogo em Roma, foram daqueles que mais colaboraram para que fosse estancado o fogo. Quando as pessoas foram feridas, os cristãos estiveram ao lado das pessoas, ajudando, reerguendo, reconstruindo. E eles foram colocados como os causadores do fogo e do incêndio. Na verdade, eles são os colaboradores para que aquilo não se expandisse. Eles ajudaram de tal forma, contendo aquela situação, que eu vejo que a sua autoridade precisa ser entendida. O que são agora os outros imperadores? O que são feito dos senadores? O que são feito dos homens que tiveram grandeza, que foram vitoriosos nas batalhas? Eles também chegaram ao sepulcro. Eles também perderam a vida física. Eles também deixaram naturalmente os cargos. Tigelino está cansado, está aturdido, está irritado com as ponderações de Paulo, mas Nero silencia, Nero está atônito. Ele nunca viu a argumentação tão cheia, tão precisa, tão inteira, tão clara. Ele nunca vira um homem tão eloquente como Paulo. Ele diz a Tigelino: na verdade, esse homem é um louco dos mais perigosos. Este homem é um louco que nós não podemos pura e simplesmente
coibir a sua palavra. Deixemos que ele fale. E nós vamos agir de uma outra forma. Mas Nero ficou aturdido com tudo aquilo que fora colocado, sem medo, por Paulo. Paulo coloca, Paulo se empenha, Paulo mostra, Paulo é libertado, mas Nero diz: você vai ser libertado, mas você tem que se apresentar a cada 3 dias na prisão. Paulo vai à prisão, se despede daquelas pessoas, mas tem um pressentimento muito ruim dentro de si. E ele é perseguido, ele é visto, quando ele vai a uma localidade pernoitar, ele é perseguido quando ele é visto que ele está com Lucas. Em uma determinada noite, numa determinada localidade, ele é alcançado, a mando de Nero, e é decepada a sua cabeça. E ele, antes de ser morto, o guarda que ali está, tenta se justificar dizendo que ele está cumprindo uma ordem, que ele se apieda de Paulo. E Paulo diz a ele: cumpra o seu papel, não se apiede de mim não, eu tenho Cristo no coração, eu já me libertei, você ainda está preso às trincas, às circunstâncias. Se apiede de você, os séculos, as dores virão lhe acompanhar, eu tenho a consciência em paz. E naquele momento em que ele se despede da vida, ele é recebido, ele está enceguecido, cambaleante, e ele começa a se lembrar de Ananias. E novamente Ananias reaparece a ele, dando um passe, restituindo a sua visão, dando condições dele compreender aonde ele estava. E aí ele vê que cristãos outros estão agradecidos, cristãos outros estão ali dando as boas-vindas e dizendo a ele que ele havia sido o campeão do Evangelho. Ele havia dado a sua vida para o Evangelho e para o Cristo. E nesse instante ele pede a eles e a Ananias, lembrando-se de Abigail, mas ele pede para visitar as localidades aonde existiam igrejas nascentes. É levado em espírito, volitando, chega a todas as localidades, vê a todas elas crescendo, se robustecendo, dando frutos, e ele volta a Jerusalém, no local em que ele havia deixado a sua vida, havia visto o martírio do Cristo, e nesse momento em que ele está vendo aquele local em que o Cristo fora martirizado, ele vê 3 vultos chegando. À direita, Estevão, ao centro, Jesus, e do lado do coração, Abigail. Ele se internece, ele se abraça com Abigail, tem um abraço efusivo em Estevão, e Jesus diz a ele: "Sê feliz, você cumpriu o seu papel, você fez aquilo que lhe cabia, sê bem-vindo, meu filho." Que nós possamos, agradecendo a esta casa, agradecendo a estes apóstolos do Cristo, fazermos com que as nossas vidas possam ser significativas a nós, aqueles que convivem conosco, aqueles que dependem de nós, aqueles que de alguma forma esperam de nós alguma coisa, mas nós sabemos das nossas fragilidades e rogamos a Jesus que Ele possa nos sustentar, a todos nós que aqui estamos, para que nós cumpramos o papel que nos cabe, para que nós façamos o melhor, para que nós estejamos
com a consciência em paz. Que nós possamos agora vibrar por locais em nossa cidade. Vibremos primeiramente pelos hospitais, para que essas energias de paz possam chegar a esses ambientes, possam chegar a esses irmãos, possam dar a eles um refrigério, uma esperança, um lenitivo. Na Santa Casa local, no pronto-socorro municipal, no hospital da Unimed, no Hospital Central, que todos esses irmãos possam receber essas bênçãos, este amparo. Pedimos pelos médicos e enfermeiros para que sejam amparados, inspirados a realizarem o melhor, para que estejam com as consciências tranquilas do dever realizado, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que nós podemos, dentro das nossas fragilidades, contribuirmos. Continuemos vibrando. Agora vibremos pelas casas assistenciais em nossa cidade. Todas elas que ajudam a criança, que ajudam ao idoso, ao enfermo, aquele que está com problemas, que todos estes irmãos e esses locais possam ser amparados, Senhor. Que eles possam receber estas energias de amor e de paz, se estimulando ao trabalho, sabendo que, em verdade, esta é a proposição que o Cristo espera de cada um de nós. Realizarmos a tarefa de melhoria nossa, melhorando aos nossos irmãos, facultando a eles condições de acreditar em um mundo melhor. Saiamos do nosso egoísmo, que esses ambientes possam todos receberem o amparo. Pedimos pelos trabalhadores e voluntários, para que todos se estimulem ao trabalho, para que todos continuem ajudando da melhor forma. Mas em especial rogamos pelos assistidos, por aqueles que ainda necessitam, para que esses possam entender que são momentos transitórios da vida. As razões existem, mas existe também a transitoriedade dos fatos e acontecimentos. Que eles acreditem, que eles tenham confiança. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir em favor do núcleo de ressocialização e Fundação Casa, que esses ambientes que se propõem a renovar, modificar irmãos, em cursos em delitos e em viciações, para que quando retornem ao convívio social, possam fazerem de forma diferente, possam estar renovados. Que nós estimulemos isto através da prece, através do fortalecimento dos trabalhadores, mas também do exemplo na sociedade e o exemplo facultando a eles condições de serem reinseridos no convívio social, que eles possam todos receberem um amparo. Continuemos vibrando. Agora vamos vibrar por pessoas que nos deixam nomes e endereços, que elas possam ser visitadas, amparadas, serão acompanhadas em reuniões específicas, mas nesse primeiro momento que elas tenham esse pronto atendimento, para que elas saiam do momento de crise, do momento de desespero, de aflição, que elas sejam todas envolvidas em vibrações de amor. Continuemos vibrando. Agora vamos vibrar pelos nossos lares. Cada um de nós mentalize o seu próprio lar. Não a estrutura física, mas a estrutura espiritual das nossas casas. O carinho, a atenção, o respeito que temos no convívio, a generosidade que deve nos caracterizar, enfim, são valores a serem acrescidos para que os nossos filhos, esposo, esposa, pais, mães, irmãos, criemos um clima amorável, criemos um clima harmônico,
Criemos um clima de paz. Vibremos agora, voltando as atenções a este ambiente, pelos irmãos que foram atraídos. Vocês estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade. Serão conduzidos a hospitais do mundo espiritual. Partam confiantes. Aqui existem familiares, benfeitores, amigos espirituais. Que nós possamos confiar neste amparo, agradecendo a todos estes amigos que nos sucederam, amigos que nos amparam, benfeitores que tutelam a este ambiente. A nossa gratidão, em nome de Deus, rogamos a Jesus por vocês, que exista paz. E assim, finalizamos a nossa prece e reunião da noite. E que assim seja.